sequência, ele continua falando do Lenin. E aí ele vai falar um pouco da história do Lenin, né? Ele diz que o Lenin nasceu em 70, 2 anos depois do nascimento do Nicolau II. Fala do pai do Lenin, que era um professor de matemática, que desenvolveu um projeto na cidade dele que acabou ampliando o número de escolas, né? Eram escolas primárias, numa província de 20 para 434. Ele, em 12 anos de trabalho com escolas primárias na província, ele conseguiu esse alcance, e ele foi reconhecido por esse trabalho, virando conselheiro do Estado, né? O pai do Lenin, que era o Ilya Ulyanov. E aí ele vai falando que o Lenin era um garoto ruivo, gordinho, de corpo atarracado, pernas curtas, né? Que ele gostava de curtir, de nadar no rio Volga, colher cogumelos e tal. E aí cita esse irmão do Lenin, que era o Alexandre Ulyanov, né? Fala que esse irmão dele, ele foi preso em São Petersburgo junto com outros 4 universitários, acusado de tentar matar o czar Alexandre III, que seria o pai do Nicolau, né? E aí esse irmão dele, esse Alexandre, eles acabaram enforcando esse irmão dele. E a mãe, até onde se conta, a mãe, ela foi conduzindo o filho até o patíbulo, né? E foi repetindo para ele: tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, né? E assim eles foram. Assim eles foram. Aí, então, aí fala que claro que a morte do irmão do Alexandre, do irmão do Lenin, esse Alexandre Ulyanov, né? Ela tem um certo peso, né? Sobre a vida dele, sobre a história dele, né? Mas além disso, o irmão dele foi enforcado em 1887. Já um ano antes, o pai dele tinha morrido, né? O pai dele morre de um ataque cardíaco, né? Diante do próprio Lenin, na frente do próprio Lenin, né? Então são 2 eventos importantes que contribuem para levar à decadência, né? A família do Lenin. Depois disso, ele vai seguir a vida dele. Na escola, o Lenin termina os estudos dele com uma carta de referência muito interessante do diretor da escola. O diretor fala que o Lenin, ele era muito talentoso, era sempre apreciado e assíduo, foi o melhor em todas as disciplinas, e ao completar os estudos recebeu a medalha de ouro como o aluno mais merecedor pela sua capacidade, progresso e comportamento. Dentro ou fora da escola, não se observou nenhuma ocasião sequer em que ele tenha dado motivo de insatisfação por palavras ou atos às autoridades escolares. A religião e a disciplina foram a base da sua criação, e isso é visível no comportamento do Ulyanov, que era o Lenin, né? E aí ele fala que o Lenin tinha uma tendência excessiva para o isolamento e para a reserva, e de evitar contato com conhecidos, até mesmo com seus melhores colegas fora do expediente da escola, né? Então vai falando, faz essas observações sobre o Lenin, o diretor, né? O diretor dele. Aí vai falando que a mãe dele, depois que foi viúva, passou a receber uma pensão, e quando a mãe dele viu que o Lenin estava começando a ir pelo mesmo caminho do irmão dele, do Alexandre, né? De querer participar de movimento e tudo mais, daqui a pouco ia estar querendo matar o czar também, né? Ela comprou uma fazenda e colocou para o Lenin administrar. Só que o Lenin não gostou muito disso não. Depois eles acabaram vendendo a fazenda e tal. E aí quando o Lenin vai estudar direito, e é nisso que ele vai estudar direito, ele começa a ler, né, a obra do Karl Marx, O Capital, e ele começa a se identificar com a obra, né, se identificar com a proposta do Marx. E ele vai seguindo, né? Quando ele vai seguindo, ele fala que ele diz assim: a mãe se desesperou ainda mais quando ele anunciou que, já que Marx afirmava que o cerne da evolução seria o proletariado urbano, ele seguiria os passos do irmão e se mudaria para São Petersburgo, né? Ou seja, a mãe está percebendo que ele está seguindo o mesmo caminho que o irmão, fica desesperada, mas ele, né, acaba indo e acaba seguindo o caminho dele. Aí ele vai para São Petersburgo. Lá ele começa a frequentar várias reuniões que faziam estudos da obra do Marx. Ele fica cada vez mais envolvido com as ideias do Marx. E aí, quando é em 95, ele viaja para fora da Rússia pela primeira vez para conhecer o George Plekhanov, em Genebra, né, que é considerado o pai do marxismo e era o ídolo de todos os revolucionários russos. Só que o Plekhanov, na época, já estava 20 anos exilado e ele já tinha perdido contato com o movimento na Rússia. Então o Lenin chega lá cheio de ansiedade para conversar com ele, achando que vai ser diferente, que o encontro ia ser totalmente diferente. E aí, no fim das contas, ele achou o Plekhanov muito frio, né?
e aí muito distante, aí foi um pouco frustrante para o Lenin isso. Né? Mas aí ele voltou depois para a Rússia dessa viagem, trouxe com ele uma série de livros proibidos, né? E ele começou a batalhar. Né? No começo ele não fazia ataques diretos ao czar, porque o czar tinha acabado de começar a governar o Nicolau II, então ele sabia que não era bem por aí. Mas ele começa a fazer críticas ao sistema, fazer críticas ao governo, e assim ele vai começando a fazer movimentos, né, o Lenin, que vão caminhar para esse restante da história que a gente vai ver que vai se desenrolar. Bom, então ele continua falando sobre a vida do Lenin, né, e aí ele vai contando sobre essa escalada, né, que o Lenin faz. Um pouco da vida do Lenin como antes de virar esse grande líder revolucionário que ele vai virar depois, né. Aí ele conta que o Lenin foi exilado na Sibéria. Ele diz que a vida de um exilado na Sibéria, na época do czarismo, nem sempre era um pesadelo enregelante, né, usa esse termo. Ele podia ser, e geralmente era, um arranjo muito permissivo. A punição consistia em que o exilado vivesse numa área delimitada. Se tivesse dinheiro, podia viver exatamente como vivia na Rússia europeia, com casa, criados, recebendo correspondência, livros e visitantes. E aí ele fala que o Lenin, depois que ele foi liberto da prisão, ele teve 5 dias em São Petersburgo e 4 em Moscou como preparação para o exílio. Viajou sozinho, atravessando os Urais, levando consigo 1000 rublos e um baú com seus 100 livros. Né? Passou 3 anos na cidade siberiana de Shushansk, perto da fronteira com a Mongólia, e ele fala que esses foram os anos mais felizes da vida do Lenin. Né? Ele fala do rio, ele fala da paisagem, ele fala que o Lenin alugava quartos, depois ele ia nadar 2 vezes por dia, adquiria um cachorro, uma espingarda, saía para caçar patos e galináceos. Era o homem mais rico da cidade e ensinou um comerciante local a manter os livros de contabilidade. A correspondência dele era enorme e por ela mantinha contato com marxistas de toda a parte da Rússia e da Europa. Passava muitas horas por dia trabalhando em sua volumosa obra O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Aí ele fala que depois a Krupskaya, né, foi ao encontro dele. A Krupskaya era uma garota que ele tinha conhecido numa dessas reuniões que eles faziam estudos da obra do Marx. Ele tinha conhecido essa garota e tal, aquela coisa toda. E aí a garota também depois foi presa, uma professora primária. Ela depois foi presa e ela falou para o pessoal lá que ela era noiva do Lenin. Aí ela conseguiu que mandassem ela para esse mesmo lugar onde o Lenin estava exilado também. E aí o Lenin ficou naquela situação, né? Ou ele confirmava a história dela e casava com ela, ou ela acabaria tendo que voltar lá de onde ela veio. E resultado, acabaram casando. Né? O que ele não gostou muito é que ela levou a sogra com ela lá pro exílio na Sibéria e tudo mais. Aí depois terminou o exílio dele primeiro, antes do exílio dela. Aí foi quando ele veio da Sibéria, voltou para São Petersburgo. E aí depois ele solicitou autorização para voltar para a Sibéria para ver a esposa antes de viajar para o exterior. Aí ele conseguiu fazer isso, aí ficou e tal, aquela história toda, até que depois eles terminou o exílio dela também, né? E eles foram casar. Nessa época ele já estava em Munique, trabalhando numa redação de um jornal chamado A Faísca. Né? Aí depois a redação desse jornal se mudou para Londres. Quando ele vai para Londres também, o Lenin com a esposa, né? E assim, aí parece que lá é que ele começa a ter desavenças, né, com o pessoal do partido, que tem divergências pontuais, né, o Partido Social Democrata. E aí eles acabam fazendo uma conferência, né, proposta pelo próprio partido, que seria uma Conferência da Unidade, em Bruxelas, em 1903. E aí nessa conferência foram 43 delegados, né, presentes, e eles fizeram a conferência do mais, mas pelo andar da carruagem, né, não deu muito certo essa tentativa de unidade, né, entre os socialistas ali na conferência. Pelo contrário, a coisa foi caminhando cada vez mais para uma verticalização entre o Plekhanov e o Lenin, né? Diz que os discursos do Plekhanov eram líricos e comoventes, já os do Lenin eram mais simples, mais crus, mais lógicos e enfáticos, né? E o tema principal que dividia eles nessa conferência era a estrutura organizacional do partido. O Lenin queria o partido restrito a uma elite profissional, pequena, fortemente disciplinada. Já o Plekhanov e outros eram a favor de aceitar todos os que quisessem aderir. Aí fizeram uma votação bem apertada, o pessoal do Lenin ganhou,
E aí, a partir daí, os seguidores do Lenin passaram a adotar o nome de bolcheviques, né, que seriam majoritários, e os perdedores ficaram sendo os mencheviques, que seriam os minoritários. Né? E aí diz que o Plekhanov na época olhou para o Lenin e disse: dessa massa são feitos os Robespierres, né? Quando ele perde essa votação aí.